Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à 17ª live. Uhul! Deixa eu mandar aqui o comunicado para a galera. Parece que o Instagram não está entregando, hein, galera? Algumas pessoas que entram ao vivo, algumas pessoas têm me falado aí que não estão recebendo a notificação. Então, bora comunicar aqui manualmente mesmo. São os desafios que a gente enfrenta, né? E nós vamos enfrentá-los e tudo bem. A gente compartilha, convida para participar. Mais cedo eu fiz um ao vivo aqui para fazer uns testes, que a gente estava com algumas dúvidas, mas valeu a pena. Uhul! Bom, estou convidando vocês aqui para participarem. Só um minutinho. Tem uma galera aqui. E hoje nós temos convidado especial, hein, galera? Temos convidado especial. Vamos falar de um tema aqui muito legal, né? Que é limite ou ação. O que você escolhe? Vou até anotar aqui. Limite ou ação. O que você escolhe? Qual é a sua escolha, hein? Ser limitado, se limitar, né, pelas crenças limitantes, pelos desafios, pelos contratempos, pelos traumas, pelas situações que você viveu, ou agir em cima desses desafios, agir em cima desses contratempos, hein? Conta pra mim, qual que é a sua ação, qual que é a sua escolha, na verdade. Tem uma canção que diz que a chave da vida está em suas mãos. Em suas mãos está o poder da decisão. Então, nós temos o poder da decisão, né? Nós temos o poder de decidir o que a gente quer, se limitar ou entrar em ação. Vou convidar aqui, né, trazer a nossa convidada especial nessa noite, que é a Fabiane. E nós vamos discorrer aqui, gente, sobre esse assunto, né? Então, deixa eu já chamar ela. Vamos aguardar ela entrar. Enquanto ela vai entrando aí, vai chegando, só informando que nós estamos aí nessa série de lives, né, com os tópicos, com os princípios do empreendedorismo, né, para aplicar em qualquer área da sua vida que você deseja obter êxito. Então, empreender e emagrecer serão 31 lives nesse mês de agosto, né, 31 dias consecutivos, e a gente está hoje no 17º dia, né? Oi, Clarinha, seja bem-vinda. Tô aguardando a Fabiana lá aceitar a solicitação. E, gente, é isso. Nós temos vencido aí os nossos limites, rompido barreiras. Cada dia é um desafio, né? Estar aqui, trazer um conteúdo, trazer convidados. Isso tudo envolve... Chamar de novo? Peraí que eu vou chamar de novo. Isso tudo envolve disposição, isso tudo envolve preparo também. Tô chamando de novo, Fabi. Dá uma olhada aí. Envolve preparo. Ei, Não, estou aqui tentando achar meu filtro. coloca seu Onde é filtro aí que na tá? carinha Ah, aí acho que eu com achei. glitter. Olha aí. Hum, agora sim. E aí, tudo bem? Ai, meu Deus, espera aí. Como é que eu tiro isso aqui agora? Então, beleza? Tudo bem. Quanto tempo nós não nos vemos, né? Quanto tempo? Verdade. Então, estava aqui falando para a galera que a gente está aí nesse desafio, né, do mês de agosto, que são 31 lives consecutivas, e hoje é a 17ª live,
com o tema limite ou ação, o que que você escolhe, né? E aí nós vamos trazer o princípio do empreendedorismo hoje, que é o quê? O empreendedor, ele enfrenta suas limitações, né? Então ele tem várias limitações, tem vários percalços no meio da trajetória, no meio dos processos, e ele enfrenta essas limitações. Então, gente, quem melhor do que Fabiane Gomes? Quero que ela se apresente aqui, né? Tenho ela como minha mentora, minha mãe espiritual, minha conselheira, minha amiga, mas eu quero que ela fale um pouquinho dela aqui, né? Que ela se apresente aí pra gente. Primeiro, dizer que é um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, eu tenho uma caminhada aí já, bastante, já bem grandinha, né? Não sou velha, mas já tive aí morando em Portugal por 13 anos, já rodei alguns países, graças a Deus tive a oportunidade de conhecer muita coisa, né? É uma oportunidade você conhecer outras culturas. E lá também eu fiz meu curso, sou formada em psicologia e estamos aí caminhando. Também tenho experiência com pessoas aí na área pastoral, né? Estamos aí firme na rocha, graças a Deus. E é Uhul. isso. Casada aqui com Bira Gomes, dois filhotes, Benjamin, Sofia. Essa é a minha vida. Agora estou aqui com essa turminha aqui em casa, né, nesse confinamento, vivendo aqui muitas experiências boas. Uhul. Gente, e Fabiana é alguém que fez parte aí diretamente, né, do meu processo, dessa trajetória toda, já vai para 6 anos juntos, caminhando, dentro da casa dela, com os filhos dela também, enfim, dentro aí do ser familiar. Então, ela, melhor do que muita gente aí para falar como que foi esse processo, ainda mais que é psicóloga, né? Então, ela tem essa abordagem, ela pode trazer isso aí com muita ênfase, com muita certeza, porque realmente, né, não é fácil. Não é fácil a gente decidir enfrentar as nossas limitações. E eu convidei ela justamente porque para ela trazer essa abordagem para a gente, né? Não só uma abordagem do meio do empreendedor, daquele que quer emagrecer, mas essa abordagem psicológica das limitações, do quanto que nos trava, do quanto que a gente muitas das vezes fica preso nas crenças limitantes, em grades emocionais, né? Que nos prende, que nos impede de avançar, de ter os nossos projetos. Então, queria que você falasse para a gente, Fabiana, um pouquinho dessas limitações, né? De como romper isso. Antes de falar como romper, de que forma isso nos atrapalha, né? Fizesse uma abordagem psicológica para a gente dentro desse tema. Essa questão ela é bem ampla. É claro que a gente não consegue descrever aqui em poucas palavras tudo isso, mas o que acontece às vezes, paralisar as pessoas, né? Então, assim, você às vezes tem sonhos, até tem planos, projetos, você sabe que é capaz de fazer mais, tem vontade de fazer mais e simplesmente não consegue. Então, como você disse aí, disse muito bem, você está bem coach, como eu disse hoje, né? As É a crenças limitantes, convivência. a convivência. As crenças limitantes vêm de toda essa raiz que a pessoa tem, que ela traz na vida dela, de tudo aquilo que ela aprendeu. Nós somos formados, né, por modelagem. Então a gente vai se modelando à medida que a gente vai se vendo, se entendendo por gente e os modelos que a gente tem, né? Geralmente os cuidadores, o pai, a mãe. Então a gente vai se moldando na medida que a gente vai tendo ali os nossos modelos. E aquelas frases que a gente escuta sempre no nosso ambiente, são frases, né, muitas vezes repetidas sobre as nossas capacidades, sobre até onde a gente pode chegar, consegue chegar. Vou dar um exemplo aqui que ajuda muito. Eu me recordo, eu geralmente falo alguma coisa de mim porque isso ajuda as pessoas a se
identificar, né? Sim, Eu me recordo que quando eu era adolescente, tinha assim um pensamento, uma ideia no nosso meio de que a faculdade era só para quem tinha muito dinheiro. Eu acho que sim, você também viveu isso, né? verdade. Então, a gente tinha aquela crença de que faculdade era só para quem tinha muito dinheiro, porque era difícil, porque tinha que pagar, era tudo muito caro, e os livros e blá, 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 blá. E assim, a gente já crescia já com aquela ideia de fazer um técnico e cair matando aí, né, na selva, cair na selva e nadar de braçada para conseguir um lugar ao sol. E isso, assim, para poder tirar aquilo da gente era muito difícil, porque era algo entranhado, assim, que a gente não acreditava que era possível para nós. Tanto que eu fui para fora do Brasil, já com essa ideia, pensando assim, bom, eu vou ver o que eu vou fazer da vida, porque faculdade não é para mim. Mas eu tinha um sonho, né? Dentro de mim queimava um sonho, uma vontade de me formar. E é isso. Então, assim, acho que o exemplo aqui deu para esclarecer bastante. São essas, como eu falei, não dá para explicar em detalhes, mas essas coisas acontecem muito com a gente. E graças a Deus eu consegui romper na minha vida aquilo que me limitava e consegui vencer, consegui conquistar esse sonho que era de me formar. Mas assim, em muitas áreas, né? Acho que dá para você aí se ver, cada pessoa que está aí, se ver e olhar para si mesmo e ver, não, poxa, será que tem alguma coisa me limitando? Será que alguma coisa me paralisou e eu poderia chegar mais longe, mas porque eu ouvi tanto que não era para mim que eu não consigo. Então, assim, É, muitas vezes a pessoa precisa realmente de uma ajuda, precisa de alguém que, que tire você desse lugar. é verdade. E, gente, isso é tão importante que a Fabiane falando, eu lembrei realmente. Na minha época também, né? Não, ontem, logo ontem, eu ouvia também muito isso, que se formar numa faculdade, isso não era para mim, porque eu moro em comunidade, então a família de baixa renda, isso era impossível e tal. E foi muito esforço. Esses dias mesmo a gente estava comentando, né? Até falei com a Fabiana, falei assim, olha, eu não me lembro como que eu consegui sobreviver à época em que eu trabalhava, e estudava. Por quê? Porque foi muito esforço, foi muita ralação, foi muito suor, gente. Eu não estudei em faculdade pública, eu estudei em faculdade privada, né? Então, assim, foi muito empenho, foi muita relação, foram noites e noites sem dormir, né? Estudando, trabalhando e rompendo, assim como ela também. Então, não foi fácil, mas a gente enfrentou essa limitação que colocaram. E ontem eu estava falando na live, eu não sei se você pegou, Fabiana, eu falei assim que o limite, ele por si só, ele não é uma coisa ruim. O limite, ele tem uma intenção de proteger, né? Eu acredito que ele tem essa intenção, assim, de te proteger de algo. Talvez seja até, é igual o medo também, ele tenta nos proteger, né, do risco, tenta nos proteger de sofrer, mas é necessário enfrentar essas limitações, enfrentar o medo, para a gente sair da nossa famosa zona de conforto e para a gente conquistar áreas da nossa vida, conquistar outros objetivos, né, outras áreas que a gente precisa avançar. E aí ontem eu estava falando exatamente isso, que a limitação por si, ela tem uma intenção boa, que é te colocar um limite, né? Por exemplo, eu não posso atravessar com o sinal aberto, né, para os carros, por quê? Porque eu vou ser atropelada. Então, isso é um limite. A questão não é o limite aqui, gente. A questão é a ação, são as crenças limitantes, o medo, a insegurança, né? As travas mentais que essas limitações, que essas crenças criaram, né, em você, em mim, em nós e que nos impediam e nos impedem. Muitas pessoas eu vejo que falam assim: ah, eu quero, por exemplo, gravar uma live e não consigo, né? Aí você vai ver, mas não consegue por quê gravar essa live? Não consegue porque é insegura, não consegue porque tem baixa estima,
né? E aí vem outros fatores, porque não é só técnica, né? Tem os fatores emocionais. E, Fabiane, como que foi nesse processo aí que você me viu passar? Pode contar os bastidores, né? Vida real, porque hoje é lindo vir aqui falar, né? Mas como que foi esses bastidores? O que que você notou? O que que você percebia que era constante? Traz aí pra gente. Você está falando do processo Do de emagrecer. emagrecimento? Hum. Bom, no início, assim, parecia que realmente era impossível, né? Era bem complicado, você tinha bastante resistência, falava sempre, repetia, né, aquela ladainha, como diz o popular aí, que já tinha tentado de tudo, já tinha feito de tudo e nada dava certo. Então, assim, realmente o problema estava na sua cabeça, né? Porque você acreditava que não dava certo. Até que, Sim. graças a Deus, você virou a chave, né? E Engrenou e foi, né? agora ninguém melhor do que você para falar, porque a gente vê o externo, que é maravilhoso, e a gente fica feliz demais. Mas internamente, qual foi a chave aí que virou, que teve que acontecer para a gente chegar nesse resultado de hoje? Então, eu acho que a chave é muita questão do autoconhecimento, né? É você se permitir se conhecer. Eu acho que foi isso. Foi bem eu entender que era um processo, como o Fabiano disse, gente. Eu tinha as limitações realmente na minha mente. E eu até anotei aqui, que eu falei assim que para cada tentativa eu tinha um limite. Então eu falava, não, não dá, não é para mim, eu não consigo, eu não posso, né? Ah, e se não der certo? Então o medo, a insegurança, essas travas mentais fizeram parte do meu discurso por muito tempo. Ela ouviu isso muito de perto e viu isso também, né? Então, assim, eu acho que a virada de chave foi a partir do momento que as coisas precisavam acontecer. Foi quando eu falei, não, não vai ter jeito, eu vou precisar realmente fazer cirurgia e me permitir viver esse novo. Mas até para entrar no novo, eu tive muita resistência, mas não era uma coisa ruim, não era uma coisa que, eu não quero entrar, não é isso, era medo, era muita insegurança do que estava por vir, né, do que eu ia enfrentar, e tanto que foram dores emocionais, assim, gente, muito marcantes, muito fortes, que eu tive que passar, e houve dias que eu falei assim, não, eu não vou sair daqui, ninguém me entende, e foi triste, foi dolorido, né, foi dias de lágrimas, mas eu acho que me permitir passar por esses momentos de dor fez com que eu tivesse o aprendizado e a maturidade do autoconhecimento e hoje ser liberta, né? Ser curada para curar outras pessoas. E Né? E quando às você vezes a gente. fala esses processos de dor, né, você se refere aos momentos de terapia que, como se fossem caindo ali aos poucos, a cebola foi sendo descascada, né? Sim, Cada dia se tinha uma casca e a ferida foi sendo exposta e cada dia era um choro. Então, nesses momentos, eu acredito que as crenças limitantes foram sendo quebradas. É aí que você viveu essa experiência de ter uma ajuda, alguém, né, que conseguiu te trazer para fora daquela clausura que você estava vivendo, não é verdade? sim. E eu acho que é o ponto principal, né? A gente primeiro entender que a gente precisa de outra pessoa, porque sozinho ninguém, gente, já foi repetir isso aqui várias vezes, volta a repetir, sozinho você não consegue. Se você tem uma limitação, você precisa de uma ajuda profissional, você precisa sim de um terapeuta, de um psicólogo. Graças a Deus, né? Tem a Fabiane, tem o Bira, que me dão esse apoio, mas também tem a parte profissional, não que eles não sejam, mas também tem a parte do SUS. Então, eu tenho psicólogo, eu tenho nutricionista, tenho endocrinologista. Uma coisa não substituiu a outra. Né? E eu lembro, Fabiane, que a minha psicóloga disse, né, na minha última sessão, antes dela me dar alta, eu não sabia que ela ia me dar alta, ela disse assim, Fernanda, você fez a melhor escolha. Porque muitas pessoas se fecham apenas no processo do SUS e acham que é o suficiente. Não é.
Ela falou que Uhum. lá é apenas o começo, que entender essas dores e trabalhar o que me fez engordar por tantos anos é o principal desafio, que é onde muitas pessoas falham, que é onde muitos voltam a engordar. Por quê? Porque não trabalharam a mente, não trabalharam o interior. Então, o SUS ele resolve até um certo ponto, porque o tratamento ele vai até um ponto limitado. Mas depois é você que tem que buscar ajuda, é você que tem que entender que precisa de ajuda, né? E ter esse acompanhamento fora. Então, essas dores, quando eu falo dessas dores, é justamente como ela colocou. É pegar a cebola e ir descamando a cebola ali para chegar na ferida real, para chegar na raiz, né, na onde doía, e de que forma isso precisava ser trabalhado, de que forma isso precisava ser tratado. Então, dói, gente. Mexer na ferida dói. A verdade é essa. Ninguém, isso não é uma coisa que você faz sorrindo, ai, que maravilha, vai mexer na minha ferida, não. Isso dói e dói muito, mas é necessário para a cura, né? Eu acho que as pessoas têm medo também da dor. O que que você acha disso? Você consegue identificar isso? No fundo, todo mundo sabe que uma mudança e uma grande mudança, ela não vai ser fácil. É aí é que entra realmente a questão da decisão. E entre o limite e a ação, tá aí muito bem encaixadinha a decisão, a nossa decisão. Sim. A gente não consegue nem assim, o melhor terapeuta do mundo não consegue ajudar uma pessoa que não queira ser ajudada, que não queira se mover, sair de um estado e avançar para outro. Então, assim, eu decidi, é a coisa mais importante que existe, né? No processo de mudança. Se a gente decide, assim, a sua mente, ela já começa a trabalhar para aquilo acontecer. Claro que não vai ser fácil, o processo não é fácil, né? Teve aí muitas lágrimas, mas você já tinha tomado a decisão, não dava mais para voltar atrás, né? Sim. E, então, assim, a decisão é muito importante. Uma coisa que eu acho legal, bacana de falar, é que você tomou a decisão, começa a valorizar cada pequeno, sabe? Cada pequena conquista, mesmo que seja pequenininha, porque, assim, hoje em dia, as pessoas, elas querem resultados muito rápidos. E a internet, ela possibilita você ver a vida dos outros com muita facilidade, né? As fofoqueiras de plantão hoje em dia não precisam de ter muito trabalho. Você vê tudo na internet. Então, você vê a vida de pessoas que vivem uma vida maravilhosa e perfeita, que tudo acontece muito rápido, e aí você fica, né, querendo que seja assim com você também. E a gente sabe que a vida real não é assim. O processo ele leva tempo, você sabe, tá aí nesse processo já há um tempão, e aos poucos a gente vai conquistando, né, cada vitória. Então, é importante, é muito importante você comemorar, você ficar feliz com você mesmo, na cada passo, por mais que não seja tão grande, cada passinho que você deu em direção ao seu sonho é motivo de você soltar fogos. Então, assim, esses pequenos passos, a constância, ela é mais importante, né, do que propriamente o lugar em si que a gente quer chegar. Porque chegar a gente vai, o tempo vai passar de qualquer forma. Mas você focar e você comemorar cada dia, o dia a dia, cada vitória, isso é muito importante. Então, assim, se existe uma meta, se existe algo e você se encontra limitado, se encontra paralisado, primeiro passo, decida. Segundo passo, comemore cada pequena conquista. E uma outra dica: se nesse caminho você falhar, fique tranquilo, é normal. Se nesse caminho você tiver assim, né, dificuldade no sentido de, poxa, hoje eu não fui tão bem, hoje eu desabei. Poxa, isso acontece, somos seres humanos. Não pare por isso, continue. No outro dia, acorda, sacode a poeira e pega a estrada de novo.
É assim que a gente consegue, cada passo, uma coisa de cada vez. E acreditando com foco, e essas crenças elas têm que ir caindo, têm que ir sendo quebradas. Gente, olha aí, ó, Fabiane já deu as dicas para quem gosta de anotar, pega a caneta e anota, né? Eu tenho um rascunho também, mas eu sempre gosto de frisar que é o que ela falou, o poder da decisão. A decisão está nas nossas mãos. Ninguém, gente, vai decidir por você. Uma coisa que a Fabiane, nossa, já me repetiu N vezes comigo, que eu falava, Fabiane, mas a culpa é nananã, e aí colocava a culpa no passado. A culpa é do Bolsonaro, pronto, a culpa é do Bolsonaro, né? Brincadeiras à parte, eu sempre achava um culpado, gente, para cada dor, para cada situação, né? Então, assim, olha o vitimismo. Ah, mas a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Então, nunca eu era culpada, nunca eu era responsável, né? Pelos meus problemas, pelas minhas dores. Eu lembro dela falando muito isso, mas que dia que você vai assumir a responsabilidade? Mas hoje você tem 31 anos, e aí? E agora? Né? E aí? E eu lembro dela falando muito isso, falou muito isso na minha cabeça. Até eu entender que realmente eu precisava assumir a responsabilidade, né? Assumir a responsabilidade dos meus atos. Gente, o que passou eu não posso mudar, né? O amanhã não chegou, não pertence a mim, mas o agora pertence. Então, assuma a responsabilidade dos seus atos hoje, né? Hoje eu estava lendo mais cedo, antes de começar a live aqui, um pouquinho sobre esse assunto. Tem um site que eu gosto de acessar, depois eu vou deixar ele para vocês aqui na descrição. E esse site ele fala assim, olha, você precisa identificar os seus porquês limitantes. Por quê? Qual que é o seu porquê limitante? Identifique esse porquê limitante. Identificou o porquê limitante? Justifique esse porquê. Justificou? Porque nós temos as nossas desculpas verdadeiras, né? Que a Luciana tanto fala. Ah, as nossas desculpas verdadeiras. Então, justifique os seus porquês limitantes. Justificou? Agora é hora de focar. Isso também. As desculpas. São muitas, são muitas. E aí você vai focar. O que que é focar? Bom, o que que é? Eu até anotei aqui, ó. Separe fato, o que que é fato, e fato é algo momentâneo que tende a mudar, de crença, que é uma raiz, que é algo que está enraizado dentro de você. Dentro das suas desculpas verdadeiras, dos seus porquês limitantes, o que que é fato e o que que é crença. Então, separa o que que é fato, o que que é crença, né? Fato vai mudar. Ah, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, você não vai ter dinheiro pro resto da vida ou você não tem dinheiro agora, nesse momento, né? Então, é algo momentâneo o fato. E a crença é que é aquilo que, como a Fabiana colocou muito bem, aquilo que você ouviu por repercussões dentro da sua família, dentro do seu convívio social, né? Então, isso são crenças. De que forma que essas crenças te limitam, né? Porque me limitou por muito tempo, né? Me limitou por muitos anos. Então, assim, eu precisei romper com essas crenças. E, gente, não é uma fórmula mágica, não é uma varinha de cordão, né? É um processo. E a Fabiana falou que muito bem, é processual. Caiu, levanta, né? Não é desistir, não é acabou, eu caí, e agora? Gente, o mundo não acabou, né? Então, recomece quantas vezes forem preciso. Fabiane, conta pra gente aí se tem alguma dica chave de para quem já recomeçou, já tentou várias vezes, e não sei, se tem algum caso assim que você lembre de pessoas que já tentaram e não conseguem e se alimentam ali daqueles pensamentos negativos. O que que essas pessoas podem fazer, além dessas dicas que você já trouxe pra gente, em relação a pensamentos? É, é muito legal se a pessoa puder realmente buscar uma ajuda profissional, porque às vezes a gente não consegue sozinho identificar quais são essas crenças que estão limitando, né? Então, realmente, às vezes, sozinho a pessoa não consegue. E porque o que acontece? Na maioria das vezes, a pessoa pode estar se escondendo de algo que ela não quer ver, alguma Hum, dor,
alguma coisa que doeu profundamente, e ela está ali se escondendo, aquela situação é nada mais do que um emaranhado que ela mesma criou para poder ficar, para se esconder de algo que, se ela trouxer para fora, vai doer muito. Então, assim, se a pessoa estiver presa nesse emaranhamento, ela não consegue sair sozinha. É por isso que às vezes tenta e volta para o mesmo lugar, porque as raízes estão muito profundas. Uhum. E eu sei que nem todo mundo consegue buscar essa ajuda, mas hoje em dia já está muito assim, não é tão complicado. Tem aí os atendimentos, né, que podem ser online, ajuda a pessoa a identificar o que pode estar acontecendo, porque sozinho, se a pessoa já tentou muitas vezes, pode ser que realmente ela tenha aí alguma coisa profunda, alguma situação que precisa de trazer para fora, ela precisa olhar, se ver e ver, poxa, realmente isso está acontecendo comigo. Eu estou presa aqui nesse lugar, então eu tento sair, dou voltas e volto para o mesmo lugar. A gente até fala na abordagem sistêmica, que é uma abordagem que eu tenho estudado um pouco, que é, às vezes, por fidelidade. Isso assim, eu gosto demais de falar disso, né? Mas às vezes a pessoa, por fidelidade a uma situação, às vezes geralmente familiar, ela não consegue sair do lugar, porque inconscientemente ela está presa naquele lugar. Então, o que que acontece? Por que que é no inconsciente? Porque a pessoa ela não faz isso porque ela quer. Isso acontece de uma forma assim, para ela quase que natural. Só que não é natural porque está prejudicando, não é? Está lá mergulhado no inconsciente da pessoa de que se ela não for fiel aquele padrão familiar, aquele padrão que ela se acostumou, onde ela cresceu, se ela não for fiel àquele padrão, ela vai estar indo de contra aos princípios, Uau. né, familiares dela. E aí a pessoa, ela simplesmente não sabe por que que ela não sai do lugar. Mas isso pode estar acontecendo. Então, assim, são muitas coisinhas que precisam ser analisadas e aí investigadas para poder descobrir qual é o ponto onde que essa pessoa está presa, né? O que que aconteceu aí na vida dela que ela não consegue sair desse lugar. Então, eu aconselho a pessoa né, que talvez já passou por isso, está passando, eu aconselho você faz um esforço e procura ajuda. A gente aprende aí que o pessoal aí do coach que quando é uma coisa que vai te ajudar a crescer, não é pagar, é investir, é um valor aplicado. Então, esse valor aplicado, ele vai tirar você de um lugar que está te paralisando e vai levar você para um outro patamar. Então, vale a pena. Vale a pena você. É um investimento em você, você se cuidar. Então, assim, realmente a pessoa sozinha, eu não tenho como dar aqui para você uma dica muito específica. Porque se Sim. ela já tentou e ela está no mesmo lugar, é porque realmente a chave dela não está virando do que está acontecendo. Não, e eu perguntei, gente, porque assim, eu converso com algumas pessoas e esse é o dilema. Ah, mas já tentei de tudo, ah, eu já fiz isso, já procurei ajuda. Gente, entenda, tem realmente uma necessidade de se aprofundar, de analisar, né? De ter essa análise, de ter esse acompanhamento. Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença. É esse acompanhamento com o profissional, com o terapeuta, com o psicólogo, é que vai te ajudar a enxergar esses pontos, né? Eu vejo muitas pessoas que têm vontade de, por exemplo, abrir o seu negócio, que sabem que esse é o propósito delas, que têm essa paixão, esse brilho no olhar, que são excelentes no que fazem, mas são travadas pelo medo. Elas já tentaram e tentam, mas elas se travam, elas se fecham.
elas ficam ali travadas, né? E eu falo, gente, mas você precisa ir, porque a gente vem com a palavra de motivação, encorajadora, mas, gente, é mais do que isso. Muitas das vezes tem que ser feito esse acompanhamento de perto para identificar raízes, para identificar situações mais profundas que talvez te traumatizou, enfim. Eu falo, não sou psicólogo, Fabiane é, mas eu não sou. Mas por causa desse contato com eles, por causa dessa proximidade, por causa dos meus acompanhamentos também, então eu consigo dar um norte para vocês de que sim, é importante, porque tem coisa que a gente só identifica na terapia. Sabe, tem coisas que você fica assim, mas por que que isso acontece comigo? Por que que isso acontece comigo? E quando você vai ali fazer a terapia, quando você vai ali fazer uma abordagem, uma anamnese, né, fazer um atendimento, você vai entender que tem coisas que foram lá no ventre da sua mãe e tal, que você nem sabia, e isso, de certa forma, afeta a sua vida, né, num todo, nessa vida adulta. Então, é importante, sim, fazer esse acompanhamento, buscar esse acompanhamento. Então, para você que quer tirar o projeto do papel e não consegue, gente, vai buscar esse acompanhamento, procure ajuda, busque pessoas que vão te auxiliar nisso, né? Eu hoje estou fazendo essa parte aí de auxiliar os MEIs, né, os microempreendedores, que tem a ser MEI na prática, fazer a gestão do negócio, enfim, são várias vertentes. Mas muitas vezes, Fabiane, que eu identifico não é um fator de técnica simplesmente. Porque a técnica, o estoque, a gestão a gente resolve. Mas o emocional, o pessoal, a pessoa precisa querer ajuda, né? É Eu tenho verdade. compartilhado com o Fabiane, Fabiane, me ajuda, porque eu encontro muitas pessoas, lido com algumas pessoas que realmente precisam desse destravar emocional, que não tem nada a ver com o negócio dela. É porque às vezes o negócio está funcionando, é só uma questão de poucos ajustes, mas o ser humano, o gestor, o empreendedor, né, a pessoa física que está ali, ela precisa ser trabalhada. Gente, pasme, mas é a maioria dos empresários, dos empreendedores hoje, eles estão desgastados, cansados física, emocionalmente, mentalmente, com problemas familiares e que vai precisar sim de parar e fazer esse acompanhamento, fazer esse investimento que a Fabiana falou, né, de investir neles mesmos, não é mais no negócio, é neles, na inteligência emocional, no autoconhecimento e nesse acompanhamento, né? Então, fica essa dica para você que está aqui, que quer começar o seu negócio, para você que quer emagrecer, seja qual for o seu projeto, gente, é necessário investir em autoconhecimento. E quando a gente se conhece, sabe dos nossos limites, sabe o que a gente quer, a gente vai muito mais longe, muito mais rápido. Eu sempre trago aqui, Fabiana, uma âncora, que eu falo, né? Olha quem está aí, Sofia, gente. Eu sempre trago uma âncora. Ei, Sossó, para a gente, tenho trazido nas lives, né? Palavras-chave, âncoras, eu gosto muito de versículos. E eu trouxe hoje Romanos 12, se eu não me engano é o 2, se eu não anotei. Mas fala assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu gosto desse versículo como âncora, por quê? Porque eu preciso renovar a minha mente todos os dias. Olá, Gutenberg, boa noite, seja bem-vindo. Eu preciso renovar a minha mente todos os dias, né? Então, uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Eu acho que eu acredito que essa seja a âncora, a nossa motivação para encarar a mudança, né? Eu não sei o que você pensa aí sobre isso, mas eu acredito que isso aí, transformar a mente, né, pela renovação do seu entendimento, trazer conceitos novos, eu acho que faz toda a diferença. A Bíblia é maravilhosa, né? Tantas coisas que a gente vê aí que são, tem tudo a ver com a psicologia, com o tratamento terapêutico.
Porque transformar a nossa mente é o início de todo o processo a desencadear aí na nossa vida, relacionamento, vida profissional, questão financeira, porque a nossa vida é como se fosse um sistema. Na verdade, é um sistema que Deus criou e ele tem uma métrica. Deus ele planejou tudo para o ser humano. E quando isso não está funcionando do jeito que ele planejou, porque o que que a Bíblia, já que você citou a Bíblia, até o pastor Márcio Valadão, ele fala muito isso, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu Uhum. sou, na verdade. Sim, Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Ou seja, já existe para nós um padrão a ser vivido de excelência, de plenitude, de vida, não é verdade? sim. E se, inclusive nas nossas terapias do corpo, alma e espírito, a gente falava muito isso, fala, né? Falamos que existe uma vida plena para cada um de nós. A gente não acredita que viemos aqui para viver uma vida meia boca. A gente tem aqui um projeto de excelência para viver. Deus planejou isso para nós. Sim, E se nós não estamos vivendo esse projeto de excelência, é porque alguma coisa está limitando isso, está bloqueando isso. E como você leu e leu muito bem, esse processo começa na nossa mente, porque nós vivemos sob a ação da nossa mente. Então, tudo que eu vivo, antes de viver, eu pensei, eu planejei, eu idealizei. Então, eu não consigo viver nada que eu não planejei, que eu não idealizei, que eu não pensei, porque tudo começa na nossa mente. Então, a partir do momento que eu acredito que eu vou viver algo, que eu acredito que eu sou capaz, a semente para aquilo ali, ela já cai numa boa terra. E como a gente falou no início, quais são essas barras, eu posso assim dizer, limitadoras? São as tais crenças que são introduzidas na nossa vida e na nossa infância. E o que a gente fala muito nas terapias, gente, não é culpa dos nossos pais, não é culpa das pessoas que nos criaram. Simplesmente falando ainda de uma visão bíblica, simplesmente os nossos antepassados viveram aí essa herança, eu posso assim dizer, né? Essa herança aí geracional de coisas que não são tão boas, né? De coisas ruins. Porque entrou o pecado, entrou a maldade no mundo, entraram as limitações, e isso foi passado de família para família. Cada família é uma cultura, cada casa é uma cultura diferente. Na sua casa vocês pensam diferente de outras casas, não é verdade? Então, as crianças na sua casa, elas aprendem coisas de maneira diferente de outras casas. Então, assim, isso tudo vai ficando dentro de nós, isso tudo vai sendo moldado e a gente vira adulto e tem um mundo para encarar, tem um mundo pela frente, tem um monte de coisa, de situação para resolver. Precisamos encarar os relacionamentos, a vida profissional, que é tudo para fora de casa, né? Fora desse ambiente que a gente aprendeu. E aí fica tudo diferente daquilo que a gente está acostumado. Você chega lá fora com as suas crenças e lá você se depara com outras necessidades, você precisa se modelar de novo. E aí começam muitos conflitos. Então, realmente, quando eu consigo parar e na minha mente colocar aí em dia, né, tudo isso que é para mim viver, independente do que eu recebi, independente do que eu aprendi, eu acreditar que aquilo ali é para mim, que aquele sonho é para mim, que aquela vida é para mim, isso tem que começar na mente. sensacional, tá vendo, gente? Por isso que é o poder da escolha, né? A gente
tem o poder de escolher até o que pensar, que o nosso corpo vai reagir àquilo que a gente pensa. E a gente pode escolher o que pensar, gente. É um exercício constante. Eu aprendi também no curso sobre esses pensamentos negativos e se será que, né? Então, exercícios técnicos ali para você ressignificar, enfim, para você estar ali trazendo um novo sentido. Então, é algo assim, constante. A gente tem o poder de decidir até aquilo que a gente vai pensar, né? Escolher até o que nós vamos pensar. Tem uma técnica que é engraçada, quando a pessoa amarra um elástico no pulso. Você conhece essa? Não. Você coloca um elástico no pulso e toda vez que você tiver um pensamento negativo, limitante em relação àquilo que você, os seus projetos, você puxa ela para você sentir o beliscão no seu pulso. E aquilo ali vai mandar uma mensagem para sua mente. Opa, esse pensamento não é legal, então vamos dar um jeito de cortar esse pensamento. Vamos ressignificar, vamos colocar um pensamento novo no lugar desse pensamento. E a ideia realmente é você exterminar todas essas crenças, esses pensamentos limitantes. Olha aí, gente, ó, fica a dica, né? Amarre aí e vamos. Gente, tem que ser assim, é atitude simples. Não vem pensando que é uma varinha de cordão, é mágica. Não, não é. É ação mesmo, é chamada para ação. E a ação, ela vai gerar aí a reação, né? Vai gerar a transformação que você precisa. Fabiane, gratidão, né? Por esse tempo aqui, por ter aceitado o convite, Já né? Eu sei foi, que já acabou. estamos com. Ainda faltam 15 minutos, né? Estamos caminhando aqui para a reta final. Quero abrir para a galera perguntar. Não sei quem está aqui ainda, mas se a galera tiver pergunta, mande pergunta, gente. Ó, a Fabiana é expertise. Ela vai te responder. Eu estou aqui com a ajuda dos universitários hoje, então mandem perguntas. Mas eu quero que você fale para a gente um pouco das suas redes, da sua proposta, né? Que eu sei que tem uma pancada de rede aí. Fala com a galera para estar seguindo, para quem que vai assistir depois também ir lá seguir. Conta pra gente aí dessas novidades que vocês estão trabalhando. Bom, o Instagram tá aí, né, para vocês, Fabiane Gomes Oficial. Tem o canal no YouTube que eu estou precisando de voltar, que é Fabiane Gomes também. E no mais são essas duas que a gente trabalha mais. No Instagram eu tenho buscado trabalhar essa questão da abordagem terapêutica. E no YouTube tem lá ainda alguns vídeos de livros que eu li, gosto muito de compartilhar sobre os livros. Tem um livro lá que é Vivendo com Propósito, que, graças a Deus, tem tido uma boa interação com as pessoas. E é bacana demais também a visão que o autor passa para a gente, a visão de vida. Se você ainda não leu ou ainda não viu o vídeo, corre lá, assiste o vídeo no YouTube, tá bem legal. Se E é isso, inscreve, né? é, eu estou voltando aos pouquinhos alguns trabalhos que ficaram aí parados, situações que a gente viveu, né? Temos aí voltado aos poucos, também de quarentena, ainda fica um pouco limitador aqui a questão de poder sair, de poder atender as pessoas, né, presencialmente. Mas temos feito bastante coisa aqui no nosso confinamento, as lives aí do Bira todos os dias às 9. É Bira Gomes Oficial. Eu falo dele, né, gente? Como se eu não trabalhasse com ele. É, Falo do seu trabalho aí como se eu não fizesse parte, né? Então, para quem não sabe, como eu disse, que eu sou empreendedora nata, eu presto assessoria aí para o Bira, para Fabiane também. Então, ó, Fabiane Gomes Oficial, Bira Gomes Oficial, YouTube Fabiane Gomes, YouTube Bira Gomes Oficial. Tem o Leões Conservadores, que esse povo agora é louco, né? Eles decidiram se posicionar, né, a favor da família, a favor dos princípios e valores que eles acreditam, que nós acreditamos, porque eu também faço parte disso, né? Então, Leões Conservadores, mais o quê? São tantas coisas, gente. São tantos problemas que a gente vai esquecendo. então, Oi? as revistas, né? Gente, olha aí. Tem as revistas Expressão Mulheres,
revista Expressão Mulheres, revista Gospel Oficial. Expressão Mulheres é muito voltada aí para mulheres empreendedoras, na verdade, para todo o mercado, né? Todos os empreendedores em geral. Mas a ideia inicial da revista seria dar voz a mulheres, mães, né? Donas de casa que são empreendedoras, que estão aí batalhando, né? Então a gente está retomando aí o projeto com a revista Todo Vapor. A Gospel Oficial também, que é mais voltado para o público cristão, para o público que curte aí, né, cristianismo, que tem as bandas, enfim, tem vários ramos, na verdade, dentro do cristianismo, que então a Gospel ela faz essa abordagem geral aí também. Eu sou representante das duas revistas, né? Tá vendo? Olha, a gente trabalha muito. E é isso, gente, assim, agradecer mesmo, Fabiana. Você quer falar, deixar aí considerações finais pra gente, pra galera que tá assistindo? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco e espero estar de novo, né, mais vezes. Foi um prazer enorme, Eita, muito bom falar. Esses assuntos são maravilhosos. E você, né, tá de parabéns com esse projeto de botar para fora tudo isso que viveu, toda essa experiência. Eu sei que tem inspirado muitas pessoas, né? Só de ver, só de olhar já inspira, porque venceu aí seus limites, tem vencido, tem rompido cada dia e tem sim, sido realmente inspiração para muitas pessoas. A gente sabe que não foi fácil e a gente honra tudo isso que você passou e eu sei que você, mais que ninguém, sabe, né, que o lugar que você está hoje, não sei, você pode falar com as suas palavras, mas eu acredito que é maravilhoso poder sim, se ver, né, poder dizer, ufa, eu cheguei aqui. Então, é um prazer enorme poder fazer parte dessa transformação, é um prazer enorme poder ver tudo isso acontecer, saber que a gente é família também, a gente faz parte, mas a vitória é sua, a vitória é minha. a Gente, vitória é assim, sua. Então, a gente se é, alegra muito e ficamos assim muito felizes com. É claro que você em si, né, está acima das suas conquistas, mas o fato de você ter conquistado esse benefício que é seu nos alegra demais. Então é isso, sim. eu agradeço e um beijo para vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Uhul. E é isso, gente. Eu estou realmente no lugar de contemplação agora, né? Ainda assim, tem que vencer desafios, tem que me, né? Todo dia tá aí, decidindo mudar, decidindo avançar. E gratidão, Fabiane, gratidão. A porta está sempre aberta, né? Para você vir fazer lives. Tem uma galera realmente que precisa desse conteúdo que você tem. Gente, essa mulher, olha, tem muito conteúdo aí, né? Então, me ajudem a tirar isso tudo para fora. Vamos lá, fala assim, volta Fabi para o YouTube, porque tem muito conteúdo aí. Eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, tá? A todos vocês que estiveram por aqui, que estão aqui ainda e que vão assistir depois, gratidão, gratidão a vocês, né? Eu espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído aí para o crescimento, para o desenvolvimento de vocês. Gente, toda fase, independente se é uma fase boa ou não, é momento de decidir, é momento de recomeçar. E não tem problema recomeçar, não é vergonhoso recomeçar, né? Tá? Então, se hoje você está passando por uma fase difícil, todos nós estamos num momento difícil, né, do mundo, que o mundo está enfrentando, mas nós podemos recomeçar. Então, recomece hoje, decida agir, né? Decida por essa ação. Pega essas dicas, anota, veja esse vídeo de novo e eu tenho certeza que ele vai te edificar e compartilhe com alguém. Compartilhe essa ideia, compartilhe coisas boas. Ok? Fabi, beijo, gratidão, galera. Gratidão para vocês e até amanhã estaremos de volta aqui. Uhul! Tchauzinho.